Boa noite. Renato Lego falando, canal Vasco 68. Não esqueça sempre de curtir, acionar as notificações. Quem quiser contribuir com o Pix do canal, meu CPF que está na descrição. Então, gente, agradeço os comentários, agradeço sempre a quem está seguindo e principalmente quem está se inscrevendo também. Quer dizer, agradeço a todos que estão participando indireta ou diretamente do canal. Hoje, de notícias fresquinhas, que eu acho que muitos já estão sabendo, o Vasco fez uma rescisão amigável com o Souza e com o Capasso. Né? Que tipo de decisão amigável é essa? A gente não sabe. Nunca sabemos nada de valores, mas pelo menos são menos dois jogadores com os quais não contam o Vasco e que vai deixar de pagar salários e economizar um dinheiro. Além disso, achei até uma novidade legal, a Nike já está até produzindo as camisas, a 1 e a 2 já estão prontas, a 3 parece que vai ser um azul com a Cruz de Malta. Esperemos que sejam camisas bem bonitas e da Nike, né? Da nova fornecedora para o ano que vem. Parece que está longe, mas um pouco mais de 6 meses, né? 7 meses, na verdade, e a Nike vai entrar no Vasco. Mas é aquilo, né? Não adianta, por exemplo, peraí, filha, estacionou o sócio-torcedor em 49 mil, não abaixa nem diminui. Falou-se da Nike, aí uma vez ou outra ontem falou-se também da parte molhada do CT que já está quase pronta, aí uma hora ou outra tem a notícia da ampliação do estádio, aí depois tem o patrocínio pontual. Gente, olha, eu até bocejo. Na verdade, foi o que eu falei com o meu amigo Marcelo hoje, né? Nada disso importa se a bola não estiver entrando. A hora que a bola entrar, entendeu? O jogador ruim deixa de ser ruim, passa a ser regular. E o Vasco, obtendo mais vitórias, passa a ser bom. O Vasco, ganhando títulos, passa a ser muito bom, herói, ídolo e o cacete. E os caralho a pau. Então, assim, no futebol, a bola tem que entrar. E a coisa que não está acontecendo no Vasco, né? A escalação vai ser a mesma, porque não tem o que mudar. Fernandinho, amanhã, São Januário, jogo contra o Fortaleza, né? Às 18h30, mais conhecido como 6h30 da noite. Inclusive, uma informação legal, vai ter uma campanha de vacinação contra a gripe e contra o sarampo no Portão 9, antes do jogo, né? Acho que até às 18 horas, o jogo começa às 18h30. Acho interessante aproveitar quem for o jogo, não tiver vacinado, que vá. E o time que vai começar é o de sempre, né? O Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Piton. Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Verrete e Ryan. Gente, o Ryan é um jogador novo que já mostrou muito mais do que jogadores que já passaram, saíram do Vasco, custaram milhões. E tem gente que critica. O garoto fez o gol do título do Sub-20. Aí nego diz que ele é ruim, é uma merda. Tá bom, aí quando vender, vai contar com quem? Com o Jean Davi? Ainda tá lá. Com o Lloyd Augusto? Ainda tá lá. São jogadores que não fazem. Não adianta passar uma barra. Não adianta, não faz parte dos planos. Não fazem. Né? Os dois e outros mais não fazem. Então, o Diniz também tinha dito que ele está trabalhando com muita cautela, porque não é qualquer jogador que ele pode contratar, porque tem que ser muito assertivo. O Diniz não gosta de trabalhar com muitos jogadores, não gosta de contratar muito, e ele sabe muito bem da condição do Vasco. Né? Um clube que está passando uma ótima fase, né? 1 bilhão e 200 milhões. Outra coisa fora do campo que fala, né, muito sobre a SAF, não sei o quê, é que a dificuldade de arrumar a SAF é porque o cara que comprar a SAF do Vasco, ele vai ter que arcar já com 1 bilhão e 200 milhões, e isso para pagar as dívidas, fora o que ele vai ter que aportar. Então, mais uma vez eu repito, bolinha para dentro. Esse mesmo amigo Marcelo que eu estive conversando hoje, ele falou, cara, individualmente, esses jogadores do Vasco não são ruins. Eu acho até que para chegar um time profissional contra o Vasco, ruim de todo não pode ser. Só que eles fazem questão de achar, eles mesmos, que eles são ruins. Nós não achamos, mas eles acham, da maneira que eles têm atuando, principalmente sem vontade alguma. Você vê jogos de outros clubes aqui do Brasil, né? Um jogo ou outro, mas os jogos que você vê no Brasil e fora do Brasil são times mais aplicados, não só taticamente, estou falando de técnica não, taticamente, mas com disposição, com garra. E isso é o que a gente não tem visto no Vasco, e isso
que me fez sempre ter orgulho do Vasco, com times até tecnicamente inferiores, que chegava e ganhava jogos, ganhava títulos, pela sua garra, pela sua perseverança. O que você quer falar, filha? Que daqui a pouco ela quer falar, minha filha. O que foi? Fala, filha. Por que a Nike ela tira esse azul e coloca um laranja fluorescente, um amarelo fluorescente? Bom, filha, a minha filha já está criticando sem ver a camisa. Dizendo para botar o laranja, imagina o amarelo fluorescente, né? Porra, imagina. Vai, apareceu o time do ovo, né? Amarelo. Do Piu Piu. Tá bom. Muito obrigado pela sua opinião. Você acabou de dar uma porrada aqui na merda aqui. Então, gente, não tem muito o que falar. A gente só para de criticar quando a bola começar a entrar. E as cobranças sempre serão feitas. Amanhã, sinceramente, eu vejo o jogo muito mais importante do que contra o Operário pela Copa do Brasil e contra o Melgar pela Sul-Americana. E por incrível que pareça, apesar de serem jogos mata-mata, que precisamos vencer os 2 jogos em São Januário, e são jogos que têm possibilidade sim de vencer, é só mostrar um pouco mais de vontade, porque a organização, acredito que o Diniz tenha já dado um pouco de organização a esse time, eu acho que nós vencemos. Mas o jogo de amanhã é o nível mais alto. E olha, Campeonato Brasileiro, estamos na zona do rebaixamento, precisamos vencer. Ai, desculpa, pai, de novo. Puta que o pariu, de novo. Calma. Porra. Aí, amanhã, precisamos vencer. Precisamos vencer e para pelo menos sair da zona do rebaixamento. Porque senão, se não vencer o jogo e ficar permanecendo na zona de rebaixamento, vai ser sofrimento até o final, até antes do final, hein? Bom, até amanhã, se vocês quiserem, no pós-jogo, com a bênção de Deus, Jesus Cristo, nossa Senhora Espírito de Deus, e que abençoe a todos vocês e vossas famílias.